A Revolução do Meio. A verdadeira transformação social. O mundo rememora atualmente o conflito que deu origem ao contexto internacional que vivemos até os dias de hoje, que foi a Primeira Guerra Mundial. Inaugurando uma nova etapa da cultura de massas e da globalização política. A Segunda Guerra Mundial foi quase apenas o reacender do rastilho de pólvora deixado na conflagração anterior. Ao passo que a Guerra Fria que se sucedeu também foi uma aculturação opressiva em todo o planeta, movida pelas forças vitoriosas em favor dos seus interesses imperialistas. Porém, uma das maiores decorrências destes conflitos foram as revoluções socialistas na Rússia durante a Primeira Guerra e na China após a Segunda Guerra, graças ao envolvimento dessas grandes nações nas conflagrações mundiais. E o desejo de solucionar internamente contradições que em várias ocasiões levaram ao jugo sob impérios estrangeiros. A Rússia desejava livrar-se da pecha milenar contida na palavra eslavo, ou escravo, e sua revolução serviu de pretexto para reagrupar o império esfacelado durante a guerra. Enquanto que a China almejava especialmente sacudir o jugo do Ocidente e do Japão sobre os seus ombros. Importante dizer que estes dois grandes países saíram vitoriosos na Segunda Guerra Mundial, com direito a voto especial na ONU, embora apenas a Rússia, já como União Soviética, tenha emergido entre os grandes vencedores mundiais, ao lado, neste caso, do próprio Estados Unidos da América. A Revolução Soviética foi a mais importante consequência isolada da Primeira Grande Guerra, e antecipamos aqui as rememorações críticas que acontecerão no centenário da sua eclosão em 2017. Apresentando uma reformulação de revolução verdadeira, pautada na síntese dialética e não na antítese dicotômica que reúne materialistas e anarquistas. Ao atropelar a síntese, a praxis marxista não alcançaria o caráter de uma verdadeira matese renovadora, estando daí fadada ao fracasso. O fracasso do socialismo histórico no Ocidente deixou um grande vácuo na ideologia social e reduziu muitos partidos simpatizantes quase a simples cabides de empregos.
assentados sobre metas assistencialistas, para sustentar regimes limitados a projetos de poder, aproveitando-se dos mitos históricos sobre os quais se baseiam. O mundo aguarda hoje, pois, uma revisão à altura daquilo que seriam os caminhos verdadeiros da revolução social procurada. A Revolução Soviética se inspirou nas teorias comunistas de Marx e Engels, que foram uma resposta à globalização da burguesia industrial. Representou também um certo ajuste gerado no amadurecimento do Kali Yuga histórico de cultura de massa, humanismo e materialismo. Juntamente com a chinesa, a Revolução Soviética veio a inspirar movimentos revolucionários em todo o mundo, não faltando golpes e invasões da parte dos soviéticos em especial. Resultando em métodos semelhantes por parte dos Estados Unidos da América, que saíra vitorioso como o grande senhor da guerra durante e após o último conflito mundial. Estas duas forças históricas chegaram a praticamente dividir o mundo entre si, através de uma Europa fragilizada e moral e economicamente endividada com os Estados Unidos. Porém, o quadro endêmico de tensões, golpes e guerras localizadas que foi a chamada Guerra Fria também despertou o contraditório na juventude americana, sobretudo face às guerras no Oriente, e agravado pela corrida nuclear com a União Soviética. Terminando por originar tudo isto, a Revolução Americana comportamental da contracultura. E aqui devemos caracterizar essas duas buscas de mudanças como a macro-revolução imperialista civilizatória do lado dos comunistas e a micro-revolução individualista alienatória do lado dos alternativos, em contestação às suas respectivas pretensões social e comportamental. Ocorre que, embora a Revolução Comunista pretenda deter um caráter social, na verdade se trata de uma tomada imperialista de poder da parte de uma etnia em especial, na busca de dominação e de hegemonia, inclusive mundial. Razão pela qual emprega o método da violência pregado por Karl Marx através da Revolução Armada e da ditadura do proletariado. Tal coisa ultrapassa, pois, verdadeiras medidas sociais, ainda que muitas vezes tenha inspirado pelo mundo legislações trabalhistas e até regimes de democracia e social-democracia. É fato gritante hoje
que a macro-revolução apenas pode ser das coisas mais conflitivas e utópicas que existem. Toda sociedade possui natureza plural e a tentativa de anular isto representa apenas uma árida esperança. De outra parte, as aspirações comportamentais da juventude, que em parte se rendeu às armas, fortalecendo o quadro anterior, e em parte contestou a legitimidade destas vias e até a sinceridade das suas matrizes, optou por minimizar o confronto e se voltar para um outro extremo subjetivista, a fim de experimentar a revolução da consciência. E onde as comuns práticas comunitárias adotadas tinham por meta fortalecer estes objetivos através de certa espiritualidade e pelo contato com a natureza. Assim como, é claro, com as drogas e a abertura para a mística mundial, sobretudo do Oriente. Estas duas formas extremas de atuar, e como tal naturalmente híbridas no geral, apenas levou a sociedade a diferentes formas de impasse. A falência do modelo soviético foi decretada em 1991 pela dissolução do regime, após mais uma corrida armamentista com o Ocidente. E importantes derrotas morais, como crimes de guerra e campos de concentração, armadas, como o Afeganistão, e ambientais, como Chernobyl. Após o que, a Rússia celebra certa tendência à restauração, e suas repúblicas anexadas decretam a independência, embora a forte herança autoritária inspire facilmente retrocessos, como ocorre agora sob Putin. E que a Rússia pretende hoje justificar como sendo uma outra revisão de rumos, uma tentativa de síntese, quiçá, depois da decadência moral, simbolizada por Yeltsin, sofrida após o fim da União Soviética sob um excesso de influência ocidental. E quanto ao comportamentalismo alternativo, ele também teve o seu fracasso social decretado subjetivamente, como é típico do seu estilo, quando se desistiu de buscar comunidades no final do milênio, ou também após a queda do Muro de Berlim, para começar a falar apenas de ecovilas. Não raro de corte individualista e até burguês e empresarial, basicamente amparadas na propriedade particular e sobre consensos ambientais restritos, ao invés de aproveitar socialmente a reabertura política ocorrida no final da Guerra Fria. E também podemos falar aqui de malogro espiritual, pela virtual rendição sistêmica às drogas, sob suas diversas formas, pela imensa maioria daqueles que sustentam estas aspirações, comprometendo qualquer mudança mais profunda e definitiva do ser humano. E então,
Caracterizando essas duas concepções como opostas, e também atualmente como falidas, naturalmente se deveria procurar uma terceira via, como de fato tem sido feito sob diferentes concepções. Frei Beto, um dos mais proeminentes ativistas dos direitos humanos no Brasil, tem declarado que a nova via é mudar a si através da ação social, coisa típica, aliás, da formação religiosa que é a via do serviço. E que não pode ser desprezada por envolver uma fórmula tradicional de sucesso, ainda que deva ser acompanhada de estratégias hábeis sob pena de insucesso e de frustração, assim como de paliativos assistencialistas. Os caminhos das mudanças passam necessariamente hoje por outras vias. Os estrategistas entenderam que as guerras mobilizam os cidadãos e que isto pode acender o estopim da revolução, de modo que se faz a opção por exércitos profissionais a partir da década de 90. E com maiores riscos para o resultado dos conflitos, porque para esses mercenários interessa mais o caos. E mais recentemente também pela guerra tecnológica mais ou menos cirúrgica. Assim, a revolução necessita hoje buscar formas mais objetivas e racionais de organização para alcançar resultados, tampouco pelo messianismo, mas por maneiras mais criativas e holísticas de ser. A terceira via real. A busca de uma terceira via sempre é em si mesma meritória, denotando em tese aquele caminho do meio considerado fértil por muitas filosofias avançadas. Especialmente quando acompanhado por medidas realmente originais e abrangentes como cabe, mais que adotar posturas medianas, como acontece numa social-democracia. A verdadeira posição, nem tanto ao céu nem tanto à terra, possui natureza criativa e essência revolucionária, devotada à harmonia e à perfeição, conduzindo a sínteses maiores como a do paraíso terreal. E aqui podemos evocar Hermes Trismegisto quando propõe a libertação do espírito após a experiência do superior e do inferior. Podemos encontrar então estas práticas sociais em muitos momentos e situações da história. Mesmo o movimento alternativo mais recente não deixou de fazer alusões a ela, embora de forma tímida e equivocada. A verdadeira terceira via da revolução, contornando os medianismos fúteis da cultura de massa, assume a responsabilidade de replanejar e de recriar os ambientes sociais de uma forma sistêmica e progressiva. Sem buscar confrontos com o sistema, idealmente sequer por greves e protestos, e antes propugnando e semeando a solução criativa da diversidade cultural que por si só harmoniza o todo.
Neste caso, a terceira via real trata de organizar novos modelos de vida, onde tratará de semear especialmente o novo para fomentar a renovação e a diversidade. Ainda que através disso, trate também do resgate social de valores e costumes oprimidos pelo sistema dominante, como são aqueles ancestrais da vila, da tribo e do próprio nomadismo, especialmente através do fomento do ambientalismo. A esta terceira via real também denominamos a Revolução do Meio, que é a revolução do caminho central entre o macroplanetário e o microindividual, como uma verdadeira e viável revolução social. Porque estaremos trabalhando basicamente com grupos interessados em fazer e viver uma mudança, sem impor nada a ninguém, contando apenas em ajudar outros a se renovar através do exemplo e da orientação. A média revolução não busca, porém, o medianismo ou mediocridade, e sim o equilíbrio e a harmonia. É comum se confundir o caminho do meio com o meio do caminho, porém, são coisas bem diferentes. Enquanto o meio do caminho é apenas medíocre e híbrido, o verdadeiro caminho do meio é fértil, fecundo e abençoado por representar uma verdadeira terceira via alternativa e independente, com meios originais de expressão. A Revolução Média atua, pois, especialmente pela criação de novos ambientes sociais de convívio, relativamente afastados e imunes às influências deletérias do mundo corrompido, porém, tampouco sem abandoná-lo à sua própria sorte. Esta revolução do meio também valoriza extremamente o meio ambiente, para criar meios naturais saudáveis para a regeneração e a evolução humana. E isto não representa realmente um trocadilho. A preocupação pelo meio ambiente vem a ser uma das grandes causas dos novos tempos, mesmo porque o meio ambiente tem sofrido muito e reagido, criando quadros de instabilidade e insegurança. As novas cidades serão focos de intenso trabalho ambiental, seja para fomentar a segurança e a liberdade humana, seja para investir neste bem primário que é a própria natureza. O cerne deste sistema libertador é, pois, a Cidade Nova, que faz um contraponto criativo e virtuoso à antiga cidade capitalista, destrutiva e viciosa. A Cidade Nova está voltada para a geração de círculos virtuosos de fraternidade, de espiritualidade e de ambientalismo. Para gerar e preservar estes quadros, a Cidade da Luz deve incorrer no intenso planejamento e também observar uma ostensiva vigilância interna e exterior. Flutuando sobranceira entre o elitismo e a cultura de massa, esta terceira via real possui o ardor revolucionário dos socialistas e também a aspiração mística dos alternativos. Tudo temperado, porém, pela estratégia hábil e pelo dom do cuidado humano, trabalhando longe da entropia pela criação de espirais crescentes de virtudes e de integração. Aqui, o ser humano será social ao ser fraterno e cuidador,
e será espiritual ao abrir seu coração colhendo as bênçãos celestes, entre outras tantas formas mais. Assim, a média revolução combina numa síntese transformadora a sabedoria ambientalista dos alternativos com a aspiração social dos socialistas, além de incluir uma sabedoria espiritual holística e até ecumênica. A partir das cidades novas, corretamente erigidas e sabiamente dirigidas, poderá surgir um modelo verdadeiramente novo de sociedade e de ser humano, como cabe. Onde se acatará a diversidade humana, mas se priorizará a sua essência una, a verdade acima das crenças, a humanidade acima das raças, o amor acima dos sexos e a justiça acima das classes. Embora estes locais de refúgio e de esperança muitas vezes foram atacados, mesmo quando sua população deseja apenas viver em paz, esta tem se revelado sempre a melhor fórmula para fomentar o novo, dependendo do seu sucesso das habilidades e da sabedoria dos seus membros. Uma das soluções é saber equilibrar o isolamento com a permeabilidade, alcançada sobretudo pelo caráter solar de irradiar virtudes, do que pela natureza lunar de assimilar influências. A prática tradicional do êxodo urbano para criar novos momentos da cultura tem tido sempre grande êxito e sequer pode ser confundida com o messianismo, porque ensina às pessoas métodos de grande validade social. Que podem ser reproduzidos a partir de modelos bem-sucedidos que muitas vezes se inspiram na própria natureza, como faziam os povos tribais. A bem da verdade, o Brasil também possui uma tradição alternativa na sua formação histórica, na medida em que as crises sociais e mundiais várias vezes têm sido resolvidas não com revoluções, mas com translados territoriais, aproveitando áreas pouco habitadas do país para forjar uma nova etapa social. Com seu caráter isolado, a ilha de Cuba teve certo sucesso ao fazer a sua revolução, inclusive alcançando repelir um ataque imperialista. Porém, seu isolamento real e sua ideologia materialista comprometem a sua eficácia transformadora. A cultura alternativa também ensaiou investidas utópicas, alcançando maior sucesso quando se aproximou dos gurus indianos. Todavia, as doutrinas anárquicas do Ocidente impediram a consolidação da dimensão social deste movimento. A ideia de erigir bastiões sociais e enclaves de virtudes não é novidade, senão talvez para estes tempos dominados pela suposta cidade espontânea, mas que na verdade é programada para servir aos interesses mais inconfessáveis.
As cidades burguesas apenas deixaram de ser muradas depois que a burguesia conquistou as nações através de revoluções, também violentas. Até então, elas também foram objeto de férrea aculturação das sociedades para o consumo e a servidão, como seguem sendo até hoje e cada vez mais. Diferente é o espírito das cidades tradicionais, que são vórtices de libertação, mais semelhantes a uma flor do que a um tumor social. A nova cidade da paz será como uma sementeira de virtudes e de amor comum. Ali se semeará os conhecimentos e os dons de cada um. Nelas se celebrará a liberdade e a união da humanidade. A grande meta econômica será a simples restauração e o fomento ecológico. E se premiará os melhores pelos serviços prestados ao bem comum. A educação integral será social, espiritual e ambiental. E nas Olimpíadas das Estrelas, os vencedores alcançarão a libertação do espírito em vida.